Irmãos, amados, abramos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 10. Hoje, queridos, é o quarto domingo do mês, e como já é sabido da igreja, todo quarto domingo do mês, pela manhã e pela noite, nós expomos Romanos. E nessa exposição sequenciada, nós chegamos ao capítulo 10, e seguiremos daqui, irmãos. Romanos, capítulo 10, todo o capítulo. Romanos, capítulo 10. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, isto é, dos judeus, irmãos, para que sejam salvos, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da fé, da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levar Cristo entre os mortos. Para levantar Cristo de entre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve a dizer, e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém. Oremos, irmãos, ao nosso Deus. Deus santo, Deus bendito, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra no Teu santo dia. Nós vamos ouvi-la, Senhor, sendo exposta a nós. E sem dúvida, Senhor, a voz das palavras chegarão ao ouvido da nossa carne. Mas, Senhor, queremos mais do que ouvi-las carnalmente, Senhor. Queremos que elas cheguem ao ouvido da nossa alma. Que pelo Teu Espírito, Senhor, Tu opere em nós, em todos nós, Senhor. Que a Tua palavra seja a nossa alegria, seja a nossa guia, seja o nosso porto seguro na revelação acerca de quem Tu és e da Tua obra em nós e em nosso favor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós precisamos lembrar um pouco da estrutura de Romanos para nós não nos perdermos no que está acontecendo aqui nesse momento da Epístola de Paulo aos Romanos. E a estrutura geral do livro, irmãos, é a seguinte: Romanos 1 a 11, nós vimos que e trata da exposição do Evangelho e dos seus efeitos em nós. Então, Romanos 1 a 11 é a exposição do Evangelho e os seus efeitos em nós.
Só que de Romanos 1 a 8, é essa exposição de uma forma geral, e Romanos 9 a 11 trata de questões que envolvem o povo étnico-cultural, que são os judeus. Isso tem tudo a ver com essa tratativa do evangelho aqui, irmãos, especialmente no contexto da igreja no primeiro século. E então, a partir do versículo de Romanos 12, nós vamos ver as aplicações e implicações do evangelho em nossa vida. Mas até aqui, irmãos, Paulo ainda está expondo o evangelho. Só que a partir do capítulo 9, ele está destrinchando uma questão específica desse evangelho. Nós estamos aqui nessa parte, irmãos, e nós vimos a importância desse assunto na última exposição de Romanos 9. Estava sendo constatado que a maioria dos judeus no meio daquelas nações e no meio de Israel não estavam crendo em Cristo. Sim, muitos judeus estavam crendo, mas a maioria da nação não. Só que em Romanos 1:2, Paulo havia dito, como nós vimos no início da exposição, no início da epístola, Paulo havia dito que o evangelho, que Cristo foi prometido ao povo de Israel na antiga aliança. Que por meio dos profetas, Deus já havia falado do evangelho. A pergunta então que surge, irmãos, os judeus não eram o alvo da lei? Não foram eles que receberam a revelação dos profetas? Por que então eles não estavam crendo em Cristo? Por que eles não estavam abraçando a fé nele? Como eu falei, irmãos, muitos estavam abraçando. Muitos verdadeiros judeus estavam encontrando em Cristo a esperança que foi anunciada na antiga aliança. Mas a nação, irmãos, de uma forma geral, não. E não se esqueça, os próprios judeus eram os perseguidores da igreja de Cristo nos seus primeiros anos sob a nova aliança. Aqui então, irmãos, Paulo vai responder essa pergunta, e ela vai do capítulo 9 ao capítulo 11, tratando da situação dos judeus segundo a carne. Agora, por que isso é importante, irmãos? Isso é importante, irmãos, não apenas por uma questão política que nós temos hoje. Está claro a demanda política e a maneira como muitos crentes se expressam nas questões políticas concernentes a hoje. Isso tem a sua utilidade, mas é muito além disso. O que Paulo está mostrando aqui para nós, irmãos, é que se a resposta a essa pergunta não for dada, pode se colocar em xeque as promessas de Deus. Porque pode surgir duas questões. Ou não existe verdade na promessa de Deus de um Messias para os judeus, ou que Jesus, pregado por Paulo, não é esse Messias, esse Cristo que foi pregado, que foi anunciado no Antigo Testamento. Então, Paulo precisa responder a isso, irmãos. E eu estou colocando esse ponto para os irmãos, para que os irmãos entendam assim, é mais um ponto da teologia que é a lei, gente. Não, tem tudo a ver conosco, irmãos. Para que nós tenhamos mais convicção no Evangelho. E porque aqui, novamente, como sempre o apóstolo Paulo faz, ele vai mostrar a glória da obra de Cristo em favor da sua igreja. Numa tratativa de uma questão tão sensível, ele expõe a simplicidade do Evangelho para nós mais uma vez, irmãos. Essas duas opções aqui, queridos, de ou não existir a promessa, ou Cristo, ou Jesus não ser o Cristo, elas são falsas. E elas podem surgir apenas de uma má compreensão e de pressupostos equivocados com relação ao que está sendo tratado, irmãos. E nas últimas décadas, queridos, muitas opiniões contrárias à verdade da palavra têm sido disseminadas, como é o caso do dispensacionalismo, como é o caso da afeição de muitos em favor do judaísmo. O que Paulo faz aqui, irmãos, é responder e resolver essas questões dos judeus. Paulo, então, irmãos, em Romanos 9, começa expondo o seu coração para com o povo. Veja novamente o versículo 1 do capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo começa, irmãos, a tratar essa questão sensível, novamente, começa a tratar essa questão sensível falando do que está em seu coração. Estabelecendo os pressupostos, a lente que vai ser usada para entender isso. Ele não está como um rancoroso, um inimigo de Israel. Ele é um judeu em termos de carne. São copatriotas com ele. E ele mostra o quanto ele gostaria que eles fossem realmente alcançados por Cristo. Depois de ele afirmar, irmãos, tacitamente que a promessa de Deus não falhou, Paulo então explica o porquê que a nação étnico, o povo étnico e a nação dos judeus como um todo não estavam crendo. Primeiro, ele diz, nem todos os israelitas físico, carnal, biológicos são
israelitas verdadeiramente, conforme o Senhor determinou que seriam israelitas na antiga aliança. Igualar as duas coisas, irmãos, dizer que israelita no sentido carnal e apenas religioso, ou étnico, ou cultural, é igual aos israelitas que o Senhor intentou, é um erro, Paulo está mostrando. E ele mostra que a igreja é que é esse Israel. Isto é, aqueles que creram na antiga aliança e aqueles que creem na nova aliança, no Cristo prometido e no Cristo revelado, esses compõem a igreja de Cristo, esses são Israel. E depois ele explica a razão por trás de tudo isso, que é a soberania de Deus na eleição e o exercício da responsabilidade de Israel. Isso nós vimos, irmãos, no capítulo 9, é importante trazer isso, porque aqui é um argumento concatenado, uma coisa presa à outra, para que nós não percamos de vista. No final do capítulo 9, irmãos, Paulo fala o seguinte, veja por favor o versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançar, todavia, que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. No finalzinho, irmãos, do capítulo 9, quando Paulo está tratando da responsabilidade de Israel, ele fala sobre o X da questão de tudo isso. O que é que está por trás do problema de Israel, do problema de qualquer ser humano sobre a face da terra? É uma questão de justiça. Qual justiça está sendo buscada? Qual justiça está sendo buscada? Há quem defenda, inclusive, irmãos, que Romanos 10 é um dos pontos mais importantes da Epístola de Paulo aos Romanos e da sua explicação da relação do crente com a lei em relação ao Evangelho. Assim, então, irmãos, Romanos 10 ele está estruturado da seguinte forma. Primeiro, os judeus rejeitaram a justiça de Deus por não entenderem a lei. Versículo 1 a 5. Segundo, Paulo fala, o evangelho pregado pelos apóstolos é a aceitação da justiça de Deus e o entendimento correto da lei. Como quem diz, o cristianismo é o verdadeiro judaísmo ou o judaísmo raiz, levado à sua plenitude. Isso ele fala do versículo 6 a 15. E terceiro, irmãos, só que esse evangelho que Paulo está falando, que é apresentar a justiça de Deus, não é algo novo. Não é algo inédito. Não, ele fala, essa é a mesma mensagem que foi pregada à nação de Israel, à igreja visível sobre os judeus. A diferença é que agora ela não está sendo pregada apenas aos judeus, ela está sendo pregada aos gentios. E esse era um embate muito comum. Os judeus, ciumentos, não queriam que o evangelho fosse anunciado aos gentios. Então vejamos, irmãos, primeiramente, versículo de 1 a 5, por favor. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Queridos, Paulo começa aqui mais uma vez reafirmando o desejo do seu coração para com a nação judaica, o seu povo, segundo a carne. Ele diz, a boa vontade do meu coração, a minha súplica, a minha oração, é motivo de oração dele, irmãos, em favor do povo, em favor que assim eles fossem convertidos. E ele diz a razão, tanto do seu desejo quanto da sua petição a ele. Mas antes de nós caminharmos aqui, irmãos, na argumentação de Paulo, só esse primeiro versículo já nos ensina uma coisa muito importante, irmãos. É a segunda vez na tratativa de uma questão tão sensível, tão dolorosa para Paulo e para muitos daqueles dias, que nós aprendemos a importância, irmãos, de ao abordarmos coisas dessa natureza, fazermos isso de uma forma piedosa, irmãos. Questões complexas e profundas, queridos, não devem ser tratadas de forma infantil, rude, imatura e sem amor.
Paulo, queridos, é um contraste com muitos que, ao descobrirem a verdade, infelizmente isso muito no meio reformado, querem usá-la para matar a outros. Não, queridos. Paulo, sabendo o que sabe, conduzindo e é conduzido ao amor, que é expresso em oração e um desejo da conversão deles. Não se esqueçam, irmãos, os judeus é que traziam e trouxeram um profundo sofrimento a Paulo, como apóstolo aos gentios. Foram os judeus que o açoitaram, o apedrejaram, o expulsaram. Diversas situações que ele relata na sua vida, na sua caminhada, diversos fatos dolorosos na vida de Paulo, se passou em razão dos judeus. Mas ele tão somente ora constantemente por aqueles que se fizeram seus inimigos. Nós devemos fazer o mesmo, irmãos, por todos os que nós amamos, por familiares e amigos, que Deus os converta, apesar de tudo. Mesmo que tenha feito sofrimento a você, mesmo que tenha se colocado como o seu inimigo, a resposta que Deus nos chama a dar, irmãos, não é decretarmos um juízo antes do juízo final, mas é entregar o juiz que julga, orar a Ele, para que Ele converta. Mas voltemos aqui, irmãos, à argumentação de Paulo. Paulo diz que eles têm zelo por Deus. Eles são zelosos. O problema, irmãos, que Paulo vai falar, é que não basta zelo. Não basta sinceridade nas coisas do Senhor. Sinceridade é fundamental e sem ela o Senhor rejeita o que é feito. Mas ela por si só não é suficiente, Paulo está falando. Eles têm zelo, veja o versículo 2. Eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porém não com entendimento. Eles têm zelo, mas sem o entendimento correto das coisas. É para que nós aprendamos, irmãos, que zelo sem entendimento é como uma tocha, ou melhor, como uma arma de disparo automático carregada com um gatilho travado para atirar. Não um gatilho travado de impedir para atirar, mas o gatilho travado atirando. Zelo sem entendimento, irmãos, vai matar aqueles que estão próximos. Zelo sem entendimento, uma hora, essa arma, que é a imagem que está usando, ela vai cair da sua mão e ela vai atirar em você mesma. Paulo está falando, eles são zelosos, mas sem entendimento. E essa é a razão deles estarem caminhando de uma forma apóstata, se rebelando contra o Senhor. Zelo ou sinceridade, irmãos, não é nem meio de salvação, nem desculpa para homem algum. Ninguém, nem mesmo os judeus, podem se esconder atrás do zelo e da sinceridade quando eles estiverem diante do tribunal do Senhor. Se esconder atrás do zelo e da sinceridade para desprezar o caminho do Senhor é uma coisa ridícula, irmãos, Paulo está falando. Não é admissível para o Senhor. Zelo sem entendimento, irmãos, não é sinônimo de salvação, pois pode haver zelo pela doutrina falsa e errada e que leva à condenação. Ah, pastor, mas eles são tão sinceros. Ah, mas os islâmicos são tão sinceros. Ah, mas os judeus são tão sinceros. Ah, mas os espíritas são tão sinceros. Ah, mas... Paulo pega o povo de Israel, o povo que recebeu a lei, e diz, eles têm zelo, têm sinceridade, mas não entenderam o que Deus falou. Se os judeus, irmãos, recebem esse julgamento, quanto mais qualquer outro que despreza Cristo. Sinceridade é fundamental, e se tudo que nós fizermos ao Senhor não for misturado com zelo e sinceridade, é reprovável. Mas a sinceridade não sustenta algo diante do Senhor por si só, irmãos. Sem entendimento do Evangelho, sem a fé em Cristo, não há salvação. Paulo, porém, irmãos, vai especificar mais ainda o porquê desse sem entendimento deles. Veja o versículo 3 novamente. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Veja, irmãos, eles são zelosos porque eles buscavam a justiça. Esse é o ponto dos zelos deles. Eles sabiam que tinha alguma coisa errada. O que muitos sentem quando procuram as obras para se redimirem diante do Senhor. Tem alguma coisa errada. A satisfação tem de ser feita. Nós somos pecadores, nós somos dignos de ira. Eles procuravam justiça, mas
eles faziam isso, irmãos, sem entendimento, pois desprezaram a única justiça que tem valor diante de Deus. É a própria justiça de Deus, providenciada pelo próprio Senhor, irmãos. Eles desprezaram, eles desejaram estabelecer a própria justiça e não se submeter à justiça que vem de Deus. É um movimento duplo, irmãos, porque não tem como desprezar a justiça de Deus, ou melhor, não tem como buscar outra justiça e ao mesmo tempo não desprezar a justiça de Deus. É por isso que a gente fala, não importa o quão cristão alguém se diga, não importa o quão crente em Jesus, ou que diga que Jesus é isso, aquilo, outro. Se ele coloca Jesus mais obras, se ele diz Jesus faz uma parte e eu faço a outra, ele está desprezando a justiça de Deus. Inclusive, alguns judeus, irmãos, como no livro de Gálatas, estavam crendo em Jesus, dizendo que sim, a fé em Jesus é importante para a salvação, mas é importante também se circuncidar. Se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. Se você não guardar a lei, você não vai ser salvo. Cristo, mais obras, irmãos, é igual a nada de Cristo. É o que Paulo está tratando aqui, queridos. Essa é uma das coisas mais odiosas que um homem pode fazer. Além de uma assinatura de autocondenação, é uma afronta à sabedoria e à santidade de Deus. A sabedoria de Deus, irmãos, porque o Evangelho é a sabedoria de Deus. Quem poderia pensar em uma obra tão gloriosa como essa, de redenção, em que em um único ato Deus pune o pecado e Deus derrama a graça? Em uma única pessoa. Mas buscar a própria justiça, irmãos, o apóstolo Paulo está falando, é desprezar essa sabedoria. É dizer, Deus, tu não és sábio. Eu sei qual é o melhor caminho. Eu posso, como a igreja de Roma, inventar isso, aquilo, outro para complementar as tuas obras. Não, irmãos. Segundo, é desprezar a santidade de Deus. Porque é um tolo aquele que pensa que obras de um pecador podem estar diante do fogo santo do Senhor. No final, o coração que insiste nesse caminho está dizendo, Deus não é tão santo assim. Deus é como os nossos juízes. Dá para dar uma manipuladazinha. Dá para dar uma corrompidazinha. O fogo santo do Senhor, irmãos, não permite permanecer diante dele nenhuma obra de pecadores, queridos. Calvino, irmãos, ele diz o seguinte, a justiça divina é subvertida assim que o homem estabelece a sua própria justiça. Justiça divina, aquela que é um dom divino, enquanto, em contrapartida, aquela que o homem busca dentro de si mesmo, ou com a qual pensa que pode apresentar-se diante de Deus, é chamada de justiça humana. Não tem meio termo, irmãos. Paulo argumenta, então, mostrando que os judeus receberam a lei, eles não entenderam ela, nem o que ela era, nem o seu propósito, nem a sua profundidade. O zelo sem entendimento levou a isso. Eles eram os guardiões da lei, mas eles não entenderam a lei. Eles não entenderam a lei. Paulo, irmãos, Paulo vai mostrar que Israel fracassou na interpretação da lei, interpretaram-na equivocadamente. E como foi isso, irmãos? Aí o versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O primeiro ponto, irmãos, de má interpretação deles é que o fim da lei é Cristo. E essa expressão, irmãos, ela é comumente interpretada de duas formas e as duas são corretas, elas se complementam mutuamente. A primeira é que a finalidade da lei era apontar para Cristo. Os tipos, as ordenanças, os sacrifícios, tudo isso era para apontar para Cristo profetizado, para Cristo prometido. Eles não deveriam parar nela ou fazer dela o seu Cristo, mas serem conduzidos a Cristo. E segundo, a lei foi entregue, o fim da lei é Cristo, porque a lei também foi entregue com a finalidade de mostrar a nossa não conformidade com ela e, consequentemente, a nossa necessidade de Cristo. Irmãos, todo domingo o Senhor faz isso conosco. Todo culto, na ocasião da revelação da sua vontade, Ele nos chama para a sua adoração, como Ele fez conosco na criação. Nós nos apresentamos diante dEle em adoração. Ele lembra, calma, vocês precisam de Cristo. E todo culto centrado no Evangelho
ele nos lembra isso, irmãos. Esse é o fim da lei. É reconhecer a sua não conformidade com ela para que isso lhe conduza a Cristo. Paulo disse que esse era o propósito da lei. Isso é assim, irmãos, porque o evangelho está contido em figura em cada parte da lei. Cristo fala, irmãos, que a lei, os profetas e os salmos falam dele. Nós não olhamos para o Antigo Testamento como um livro judaico, um livro de Israel que não tem nada a ver com a igreja. Nós olhamos para o Antigo Testamento como um livro que é a palavra de Deus entregue aos homens, revelando o seu Cristo, o seu evangelho. Cada parte da lei possui isso, irmãos. E Paulo está deixando claro e argumentando isso. É algo maravilhoso, irmãos, constatar a sabedoria de Deus manifestada na harmonia do Antigo e do Novo Testamento. E como muitos se perdem em não ver ou em não admitir isso, irmãos. Se eles tivessem entendido corretamente a lei, irmãos, se eles tivessem realmente entendido a lei, eles não estariam rejeitando a Cristo. Esse é o argumento, Paulo. Se eles tivessem lido corretamente, interpretado corretamente, Cristo já teria sido abraçado por todos. Mas o fato deles insistirem em não abraçar mostra que eles não entenderam a lei. Porque a lei conduz a Cristo. Cada doutrina da lei, cada mandamento, cada promessa, sempre, sempre, sempre aponta para Cristo. Tem um ditado, irmãos, todos os caminhos levam a Roma, né? Isso porque no Império Romano, a Pax Romana proporcionou uma estrutura de vias que ligavam todas as cidades do Império Romano. E se você seguisse em qualquer uma delas, você ia dar em Roma, na capital. A mesma situação aconteceu com Londres, a mesma estrutura, a mesma dinâmica. Todos os caminhos levam àquela cidade. Na Escritura, irmãos, todos os caminhos, todos os textos, todos os livros levam a Cristo. Se não encontrar a Cristo, é porque você não está interpretando corretamente. Quem considera a lei da forma correta encontrará a Cristo, se agarrará a Ele. A prova de que eles não entenderam a lei é porque ela foi dada para guiá-los a Cristo e eles não chegaram nele. A deficiência não está na lei. A deficiência está no coração que, desprezando a justiça de Deus, quis estabelecer a sua própria justiça. E aí vem o segundo argumento de Paulo, irmãos. Veja o versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E aí vem o segundo argumento de Paulo. O segundo argumento é que eles não entenderam corretamente a lei. Foi em razão disso, irmãos. O alto padrão dela, a promessa de vida que foi posta a partir da obediência a ela, e a menor não conformidade com a lei, deveria ter gerado o entendimento de que seria impossível estabelecer a própria justiça a partir dela. Seria e é impossível, irmãos. Só pensa que pode fazer alguma obra boa quem não sabe o que é o seu coração pecador e quem não sabe o que é a lei. Se nós não concebêssemos, irmãos, a interpretação profunda que Cristo nos dá, por exemplo, com não assassinarás, quantos admitiriam que são assassinos se fossem perguntados? Você é assassino? Não, eu nunca matei ninguém. Mas a palavra de Deus diz que você é. Porque sem dúvida você já odiou. Não, eu nunca senti ódio por ninguém. Paulo disse que quando nós nascemos em pecado, a nossa criação, o nosso crescimento em sociedade é odiando e sendo odiados uns aos outros. Essa é a estrutura da vida humana. Ela é profunda. E só quem não entende a lei, quem não entende quem é a si mesmo a partir da lei, pensa que pode alcançar a vida. Sabe por quê, irmãos? O argumento, sim, Moisés escreveu isso na lei. Sim, o Senhor deixou claro. Porque essa era a promessa do pacto de obras. Obedeça e viva. Agora, que obediência é essa? Não é obediência meia boca. Não é como na escola que você poderia passar ali se arrastando, tirando um 6,5 e depois tinha recuperação e você tirava um 2 e aí não atingiu a média, você tem que fazer uma recuperação. Não. É perfeita. A obediência para ser aprovada tem que ser perfeita, constante, invariável em todas as áreas. Aí Tiago lembra que aquele que tropeça em um só ponto da lei é culpado de quebrar toda a lei. O homem que quebre uma lei civil, ele é chamado de criminoso, não importa qual seja. Irmãos,
A justiça que vem da lei, ela não pode salvar, ela não é atingida. Porque quem é que pode obedecer perfeitamente? Se você quer vida, se você quer salvação pela obediência à lei, siga em frente. No primeiro passo, você quebra a perna e morre ali. Porque para chegar no final da estrada da obediência, tem de ser perfeita. Tem de ser perfeita. E qual homem, irmãos, fora o nosso Senhor Jesus, obedeceu ou pode obedecer perfeitamente à lei? Nenhum, irmãos. O conhecimento e a consciência da queda e do pecado deveria refrear o ímpeto de alcançar a vida por meio dela. Pois se lançar nessa trilha é quebrar a perna logo no início da caminhada. E isso leva à primeira razão. Eles deveriam ter visto a insuficiência deles e a suficiência de Cristo apresentado. Eles deveriam ter desprezado a sua produção de autojustiça e se agarrado à justiça de Cristo, irmãos. Eles deveriam. E qualquer homem deveria ouvir isso que Paulo fala com relação aos judeus. O pior erro que um homem pode fazer, irmãos, é desprezar a justiça de Deus e estabelecer a sua própria justiça. Mas que justiça é essa, irmãos? É o que nós veremos no próximo ponto. A pergunta, antes de avançarmos, irmãos, é: qual justiça você tem buscado? Qual justiça, irmãos, nós temos buscado para construir a nossa aceitação diante do Senhor? Essa é uma pergunta que aparentemente parece fácil de ser respondida. Ah, pastor, eu creio em Jesus, então eu estou buscando a justiça de Deus. Isso é um primeiro caminho, um primeiro indicativo, irmãos. Mas as coisas são muito mais profundas em nosso coração, queridos. Alguns padrões de atitude, algumas maneiras de conceber a vida, algumas maneiras de julgar a outros, mostra que, no fundo, muitas vezes nós ainda estamos tentando estabelecer a nossa própria justiça. Isso é muito sério, queridos. O segundo ponto do ensino de Romanos 10 é que o evangelho pregado pelos apóstolos é a aceitação da justiça que vem de Deus e o correto entendimento da lei. Então, irmãos, Paulo em seguida mostra que a justiça de Deus, que justiça de Deus é essa e como nós podemos obtê-la. Então, primeiro, Paulo começa dizendo que nós a recebemos ou ela decorre, ela provém da fé. Veja o versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Então, ele contrastou a justiça que é buscada pelos homens e a justiça que é decorrente da fé. Essa é a justiça de Deus, irmãos. E é essa desde o princípio. A justiça a qual os homens deveriam se apegar depois da queda não é aquela do pacto de obras. Aquela foi desprezada. Aquela foi jogada para longe dos homens. Por ter sido desprezada, só tem maldição sobre nós. Mas a justiça que vem logo em seguida, Gênesis 3,15, eu suscitarei um descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Aquele que confia nessa promessa encontrou a justiça de Deus. Ela sempre foi isso, irmãos. Ela é alcançada, ou melhor dizendo, ela é recebida por meio da fé e não por esforços próprios. E em seguida, irmãos, Paulo cita um texto do Antigo Testamento para mostrar que é essa justiça que vem de Deus. Essa justiça é Cristo, ele vai concluir. E ele cita Deuteronômio 30, versículo 12 e 14, irmãos. E eu fiz uma explicação desse trecho, dessa interpretação de Paulo, terminou que ficou muito longo e talvez poderia ficar confuso. Aí eu fui ver Calvino, quando eu fui ler os comentários, ele explicou bem melhor, não é de surpreender. Então, eu vou citar a explicação de Calvino aqui, irmãos, para que vocês entendam esse uso que ele faz aqui. Veja o versículo 6. A justiça que decorre da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, para levantar Cristo entre os mortos, porque se diz, a palavra está dentro de ti, na tua boca e no teu coração, e isto é a palavra da fé que pregamos. O que ele está citando aqui, irmãos, é Deuteronômio 30. Deuteronômio 30 vem depois de Deuteronômio 28 e 29. O que é que ele fala em Deuteronômio 28 e 29? Ali, irmãos, o Senhor relembra por meio de Moisés, o povo de Israel, as bênçãos de serem fiéis ao pacto e a disciplina que eles receberiam se eles fossem infiéis ao pacto. E o capítulo 30, irmãos, é um capítulo de encorajamento e promessa. É como se no capítulo 30 o Senhor falasse assim: eu sei que vocês vão quebrar o pacto. Lê depois do capítulo 30 de Deuteronômio, você vai ver.
Eu sei que vocês vão quebrar o pacto. Eu preciso circuncidar o coração de vocês. Eu preciso conduzir vocês à obediência. Porque por vocês não vão conseguir. E aí ele conclui o raciocínio com o versículo 12 a 14, que é o texto que Paulo cita aqui. E aí Calvino explica. Moisés, nessa passagem, está mostrando quão difícil acesso tinham os judeus à vida, visto que a vontade divina não estava escondida longe, muito menos isolada deles, mas fora posta diante dos seus olhos. Moisés, pois, não está apontando só para a lei, mas também para toda a doutrina de Deus em geral, a qual inclui o evangelho. A palavra da lei propriamente dita nunca está em nosso coração, nem mesmo uma única sílaba dela, enquanto ela não for enxertada em nosso coração pela fé no evangelho. No meio do capítulo 30, o Senhor fala: eu circundarei o coração de vocês para que vocês me obedeçam. E em seguida ele conclui o capítulo dizendo: essa é a palavra que está perto de vocês. E aí Paulo aplica isso dizendo: o que ele está falando, essa proximidade, é que está um passo da fé. A fé é essa proximidade, não está alheio a nós. Nós não precisamos ir ao céu para pegar a obediência à lei, nem precisamos ir ao fundo do abismo para pegar. Ela está posta a nós pela fé, pela obra de Deus em nós, em circuncidar o nosso coração. E ele deixa claro isso posteriormente, irmãos. Moisés usa as palavras céu e abismo para sugerir lugares que são absolutamente remotos e inacessíveis ao homem. Paulo aplica essas palavras à morte e à ressurreição de Cristo, como se algum mistério espiritual subjacesse nessa dinâmica, para dizer o seguinte: onde você vai buscar isso? Primeiro, que Cristo foi até esses cantos. E segundo, ela está perto de você, pela fé. E por último, irmãos, Paulo mostra onde ela é encontrada. Ela é encontrada no evangelho que pregamos. Ele diz, veja o versículo 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O evangelho, irmãos, ou o pacto da graça, é onde nós encontramos essa justiça. Não na lei como um pacto de obras. Não na antiga aliança, como se ela fosse um fim em si mesmo, como fazem os judeus e os judaizantes. Não no judaísmo desprezador de Cristo, mas no evangelho. Na pregação apostólica. No pacto da graça. Aí você fala assim, tá, mas como é que a gente pode esperar isso dos judeus? Já que isso é uma coisa do século I. Aí Paulo vai mostrar. Isso era anunciado desde o princípio. Os judeus é que desprezaram. Como efetivamente temos essa justiça, irmãos, o apóstolo Paulo diz. Você já se perguntou isso? Como você pode alcançar essa justiça do evangelho? E a resposta de Paulo está no versículo 9 e 10, um versículo muito conhecido da igreja evangélica e muitas vezes mal aplicado. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo, porque com a boca se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso ocorre aqui, irmãos, isso ocorre por meio de um abraçar total de Cristo. A resposta de Paulo é: como é que você alcança essa justiça que vem de Deus e despreza a sua própria justiça? Quando você abraça a Cristo por meio da fé. Esse abraçar, irmãos, ocorre quando pública e visivelmente nós professamos como sendo dele. Nós professamos que ele é Senhor, que ele é Deus e que Deus o ressuscitou entre os mortos, que Deus o providenciou para ser justiça a todo aquele que crê. E antes, quando nós cremos em nosso coração, boca e coração, externo e interno, corpo e alma, abraçam a Cristo por inteiro, irmãos. O homem é vestido da justiça de Deus pela fé. E essa imagem foi posta para nós lá em Gênesis, irmãos. Vocês lembram quando Adão e Eva pecaram? O que é que eles fizeram logo em seguida? Eles perceberam que estavam nu e correram para colher folhas de figueiras para cobrir a sua própria nudez. O que é que Deus faz depois de prometer que Cristo viria? Ele os mantém no seu esforço de cobrir a sua própria nudez? Não. Ele mata um animal. E com as peles desse animal, ele faz roupas para o homem. Ele estava anunciando para nós o evangelho, irmãos. Não são as tuas folhas de figueira de justiça própria que cobrirão a tua nudez diante de mim. Sou eu.
que preciso sacrificar o cordeiro, para que com a justiça dele eu te vista. Eu te vista. Com isso, irmãos, aprendemos duas coisas que nós vimos no sermão passado em Mateus 7. Primeiro, a profissão pública de nossa fé. O publicamente, irmãos, nos colocarmos como crentes no Senhor é requerido pelo Senhor. Isso é feito pelo batismo e ou pelo que nós chamamos na igreja presbiteriana de pública profissão de fé. A boca, irmãos, é o rio de uma fonte que vem do coração. Mas precisa da fonte. E aqui é importante alertar, irmãos. Aqueles que se vangloriam hoje de uma espécie de fé imaginária, sem conteúdo, escondida no coração, a qual dispensa a confissão dos lábios como sendo algo supérfluo e fútil, deveriam atentar bem para o que o apóstolo Paulo está falando aqui, queridos. Porque é completamente irracional insistir que exista fogo onde não existe calor. Não, eu creio em Jesus no meu coração, mas eu não professo que Ele é Senhor. Então não há fogo nesse coração. O calor é a profissão de fé. O fogo é essa fé que está no coração. Então vem o segundo ensino, que não é apenas algo externo. Deve haver fé no coração, deve haver fé na alma. Tudo que nós somos como homem interior, irmãos. Se houve o externo sem o interno, como nós vimos em Mateus 7, não há conversão. Robert Haldane, irmãos, um teólogo do século XVIII, em Genebra, ele comentou, ele resumiu isso aqui de uma forma muito bela, dizendo assim: confessar a Cristo é tão necessário quanto crer nele, mas necessário para propósitos diferentes. A fé é necessária para obter o dom da retidão. A confissão é necessária para provar que o dom foi recebido. Quando o homem crê em seu coração, ele é justificado. Mas a confissão de Cristo é o efeito da fé e será evidenciado no último dia. A fé que introduz o pecador na justiça de Cristo é manifestada pela confissão de seu nome diante dos inimigos, diante do perigo, diante da humanidade. É por isso que o batismo, irmãos, e a pública profissão de fé não é algo, um rito meramente necessário que a igreja estabelece. Deus estabeleceu o batismo. Deus estabeleceu a pública profissão de fé para que publicamente fosse vivido isso aqui. A fé sendo evidenciada, irmãos. Isso não quer dizer, irmãos, que esse texto está justificando o que passou a ser chamado de apelo, em que pregadores chamam os ouvintes à frente, mandam levantar a mão e repetir uma oração e diz: agora você está salvo. Não, irmãos. Isso é uma invenção de 30, 40 anos para um herege, que era inclusive presbiteriano e aposta toda a fé. Esse negócio de apelo, equivalendo a apelação, o apelo, levantar a mão e repetir uma oração, como se isso fosse fazer a pessoa salva. E muitos continuam indo para o inferno, dizendo: eu creio em Jesus, eu levantei a mão. Eu creio em Jesus, eu repeti uma oração. É muito mais profundo que isso, irmãos. Então, queridos, a partir do versículo 9 a 15, Paulo cita vários textos do Antigo Testamento para provar que esse caminho e esse meio de salvação não é uma novidade apostólica, mas sempre foi o ensino do Senhor por meio dos profetas. Veja o versículo 11 em diante. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aqueles de que não creram, como crerão naquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mais especificamente, irmãos, ele fala desse caminho no versículo 12, quando diz: pois não há distinção entre os judeus, ele é rico para com todos os que o invocam. No versículo 11, irmãos, Paulo citou Isaías 28:16. No versículo 13, ele citou Joel 2:32. No versículo 15, ele citou Isaías 52:7. E com isso, ele começa a introduzir, irmãos, o que ele vai falar sobre a pregação. E nós vamos ver esse ponto hoje à noite. É importante que a igreja tenha instruído sobre isso, irmãos. Porém, deixa-me mostrar a implicação do versículo 12. Quando ele diz: não há distinção, aqueles que creem. Agora veja o versículo também 16, irmãos, por favor. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E aí,
como fechamento do argumento, irmãos, o versículo 16, o apóstolo Paulo cita Isaías, dizendo: Senhor, quem creu na nossa pregação? E com isso, irmãos, o apóstolo Paulo mostra, como nós veremos, que primeiro, sempre houve apenas uma forma de caminho de salvação. Com esse grupo de citações aqui do versículo 11 até o versículo 16, ele mostra sempre houve uma única forma de salvação desde a queda. E com essa afirmação, irmãos, Paulo solapa o grave erro do dispensacionalismo clássico, que afirma duas formas de salvação diferentes depois da queda: a obediência à lei para Israel e a salvação pela fé e pela graça no Novo Testamento, bem como os judaizantes que querem manter o caminho à parte da Igreja de Cristo. E segundo, Paulo destrói aqui também a ideia, irmãos, de não apenas o dispensacionalismo, mas de qualquer outra escatologia, de que Deus dará um tratamento diferenciado com a nação de Israel nos últimos dias. Irmãos, nós não temos que esperar um tratamento diferenciado com a nação de Israel nos últimos dias, não, irmãos. Vou repetir as palavras de Paulo: não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo Senhor, rico para com todos que o invocam. Todo aquele que invocar será salvo. A tratativa para os gentios, os que não são judeus, e para os judeus está sendo feita agora. Todos os homens estão ouvindo sobre Cristo. Não vai ter uma segunda chance para os judeus. Os judeus fazem parte da humanidade que está recebendo essa mensagem do Evangelho. Creia em Cristo e serás salvo. Aquele que invocar o Senhor será salvo. Creia e serás salvo. Do contrário, nós vamos ter que dizer que há dois caminhos de salvação quando o Senhor não afirma isso, irmãos. Não há distinção, um só e o mesmo caminho foi apresentado aos judeus e agora também é apresentado aos judeus e aos gentios. É o que Paulo vai falar agora, irmãos, nosso último ponto da exposição. Agora veja o que Paulo fala, irmãos: todo aquele que invocar ao Senhor será salvo. Você tem relutado em invocar o Senhor? Você tem tentado por seus próprios esforços estabelecer uma justiça humana? Pare de fazer isso. E ouça o caminho que o Senhor estabelece. Invoque a Ele de coração sincero. Reconheça que a sua justiça não é suficiente diante dele. E por último, irmãos, para que fique claro, esse evangelho não é algo novo, é a mesma mensagem que sempre foi pregada à nação de Israel. A diferença é que agora ela está sendo estendida aos judeus. Sim, irmãos, o evangelho e a pregação dele estava ocorrendo pelos apóstolos, como o apóstolo Paulo no versículo 8. Essa é aquilo que nós pregamos. Essa é a pregação ao que nós somos enviados. E embora o evangelho, irmãos, seja a obra de Cristo consumada e a sua pessoa apresentada, esses fatos da sua obra, de uma forma geral, e a mensagem em torno deles não eram desconhecidos. Eu acabei de citar Gênesis 3:15 para vocês, mostrando que ali é a primeira pregação do evangelho pela boca do próprio Deus. Logo após a queda, logo após a criação do mundo. Essa mensagem, irmãos, foi pregada desde o Antigo Testamento. E aí Paulo cita, veja o versículo 16 novamente, especificamente agora ele. Paulo cita o versículo 16 dizendo: nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Por meio dessa citação, irmãos, Paulo prova duas coisas. A primeira é que realmente essa era a pregação do Senhor para Israel. E se tem um profeta, irmãos, se tem um profeta que falou detalhadamente sobre a obra de Cristo, esse profeta foi Isaías. O texto que está aqui, irmãos, é Isaías 53:1. É um dos textos que descreve em maiores detalhes a profecia da obra de Cristo. E não é à toa que os judeus hoje, embora no passado reconhecessem que Isaías 53 falasse do Messias, hoje tem todo tipo de marabalismo exegético para negar esse fato. Nenhum profeta falou tão claramente, irmãos. Todos os profetas falaram, obviamente, mas Isaías com uma clareza solar. E se tem um profeta, irmãos, que falou que são inúteis as obras de justiça dos homens, foi Isaías. Lembra daquele texto? Isaías 64:6. Porque as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. A segunda coisa que o apóstolo Paulo prova aqui, irmãos, com essa situação, é que a fé sempre vem como resposta que o Senhor exigia de Israel, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação.
Mas ele falou, quem creu na nossa pregação? O Senhor exigia a fé de Israel o tempo todo. O Senhor não exigia que Israel estabelecesse a sua própria justiça. Ele pedia fé na justiça que ele estava estabelecendo. E por último, irmãos, Paulo mostra o versículo 18 a 21. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo o dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Com isso aqui, irmãos, Paulo termina a sua argumentação e mostra que o Senhor anunciava essa verdade para os judeus. A diferença é que agora ele está anunciando também aos gentios. A revelação chegou ao seu ápice com a vida de Cristo e agora esse evangelho pode ser espalhado para todas as nações da terra. Eles ouviram, mas eles desprezaram. Agora, o Senhor está levando isso aos gentios também. Se fica alguma dúvida, irmãos, em casa, leia depois Mateus 7 e 8, e você vai ver que Marcos 7 e 8, com o discurso e a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, é a mesma coisa que Romanos 10. Leia Marcos 7, 8, e você vai ver que lá é um resumo, ou uma forma narrativa e discursiva de falar o que Paulo falou agora em Romanos capítulo 10, irmãos. Isso aqui, queridos, é para que nós entendamos, coloquemos cada coisa no seu devido lugar. Não busquemos outra justiça além de Cristo. Se agarre a Cristo, crente, tão somente. Se agarre a Cristo tão somente. Não procuremos estabelecer a nossa própria justiça, confiando em qualquer outra coisa que não seja Cristo, irmãos. Ouçamos a pregação da palavra do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, aqueles que não te procuravam, Senhor, tu se revelou a eles. A nós, Senhor, aqui no Brasil, muitos de nós, Senhor, descendentes de nações alheias e estranhas ao Evangelho. Todos nós nascidos em pecado e em Adão. Nós, Senhor, que éramos alheios de Ti, estávamos fora do Éden. O Senhor veio até nós em Cristo e nos mostrou a Tua justiça e nos colocou a palavra que nos é anunciada bem perto de nós, dizendo, todo aquele que invocar será salvo. Senhor, que essa fé verdadeira seja encontrada em nós, Senhor. Que creiamos em Ti e que haja salvação hoje no meio dessa congregação, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, hoje